Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, irmãos, Pai seja convosco. Um dia maravilhoso, um dia abençoado para todos nós. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus, seja bem-vindo. Espírito Santo de Deus, vem para cá, me ajuda, me conduz, fala conosco, fala comigo. Nos direciona na palavra, nos traz discernimento, entendimento e, acima de tudo, nos traz Tua presença. Oh, Espírito Santo, fica aqui comigo. Nos traz esse dia, um dia abençoado cada vez mais. Livra-nos de tanto mal. Irmãos, hoje nossa leitura vem em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 28, com o tema Confrontando as Trevas. Irmãos, eu não sei vocês, mas algumas pessoas ainda custam a acreditar, né, que existe um mundo espiritual, mas ele pode não ser visto por você, por mim, na real. Mas se você crê na palavra, se você crê na Bíblia, se você crê em Jesus, se você crê no Senhor, Ele é espiritual, Ele é espírito. Como você não vai crer no mundo espiritual? A palavra nos diz em várias passagens, né? E Paulo mesmo diz que nossa guerra não é contra carne, não é contra humano, não é contra pessoas, é contra potestades, não é contra carne, né? É contra autoridades espirituais, é contra o inimigo. Então, sim, existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual nós precisamos aprender a usar as armas, né? Que a palavra mesmo nos ensina, a saber como lidar. Porque senão a gente vai, sim, ser influenciado pelas trevas em algum momento. O tempo todo ele está agindo. Nós estamos aqui em movimento. Mas, junto a tudo isso, o mundo espiritual está funcionando à nossa volta. Então a gente precisa estar conectado à videira, a Jesus, porque ele já venceu esse mundo espiritual todo. Porém, com a consciência do que nós precisamos fazer. Vamos à leitura. Eita, Espírito Santo nos orienta, nos ajuda. Versículo 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. Lembrando que, só uma pausa aqui, Hades significa, poderia ser traduzida, né? Por inferno, sepultura, morte, profundezas. Continuando. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos
que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Eita, que palavra, meus irmãos. Tem tanta coisa que o Senhor faz para nos refletir, pensar. Agora imagina, talvez você faça, poxa, como Jesus foi duro com Pedro. Que grosseria. Não, meus irmãos. Ele aqui usou de toda a sua autoridade para confrontar o inimigo. E não era Pedro. Porque pouco antes ele tinha dito a Pedro que o próprio Deus havia revelado a ele que ele era o Messias, que sobre ele seria edificado a igreja, sobre essa pedra, essa rocha. Então, Jesus não estava confrontando Pedro. Jesus ele estava vendo além da carne. Jesus estava vendo além do natural. Ele estava vendo o espiritual. Jesus aqui não confrontou só Pedro. Ele estava confrontando o inimigo, as trevas. Por quê? Porque a vontade do inimigo não era que Jesus fosse o Salvador, que ele libertasse o povo, que ele trouxesse salvação. Óbvio que não. Ele sabia que Jesus veio para isso. Então ele tinha que usar de todas as suas armas para poder impedir. E claro que ele usa também pessoas que são de Deus. Porque nós temos a natureza carne humana. E que se nós não vigiarmos, nós não ficarmos atentas, nós poderemos também ser instrumento na mão dele. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus sabia aqui que Pedro, sobre ele seria edificado a igreja. Pedro estava recebendo uma autoridade dos céus, de Deus, para que conduzisse toda a igreja a estar com o Senhor. E claro, veio a natureza dele para dizer: Senhor, não quero que o Senhor sofra. E essa semana eu escutei uma ministração que fala que, às vezes, até alguns amigos, parentes, pessoas que nos amam, quando sabe que vai vir algo para trazer dor, sofrimento, preocupação, ou alguma peleja que vai ser passada, né? Algum problema que vai ser passado, mas que isso é para cumprir o propósito da sua vida, algumas pessoas que nos amam podem se enxergar e dizer: não vai não, não faz não. Isso não vai acontecer não, você não pode. Não traz sofrimento. Vai tentar impedir. E nesse tentar impedir, vai impedir que você deixe de cumprir a vontade de Deus. Porque o Senhor mesmo diz na palavra que no mundo nós teremos aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo,
os problemas nossos, as dores que vamos passar, tá tudo bem. A gente vai passar para aprender, para fortalecer, porque é necessário. Se talvez não passasse por isso, nós não estivéssemos aqui do jeito que estamos. Como, por exemplo, imagina hoje essa geração que está sendo criada aí, que a gente chama tanto a geração Nutella aí, né? Uma geração mais mimizenta, mais delicada. Se essas crianças, esses adolescentes, não passam por coisas mais sérias, mais duras, quando chegar lá na frente, qual a maturidade que vai ter para poder enfrentar os problemas? Se hoje estão todos tão super protegidos, eu vejo pelas minhas filhas. A minha mais velha, então, é bem, é bem mais temerosa, porque geralmente os primeiros filhos, né, a gente tende a proteger mais, a ter aquele cuidado, pela questão do não ter experiência, então a gente termina com medo que machuque, com medo que faça tudo. Então, nós pais estragamos ainda. Eu não, olha, tem um livro que eu nem li todo ele. Eu li algumas partes. Mas ele fala que pessoas, muitas, é forte, viu? Mas assim, pais, professores, líderes espirituais, pastor, padre, né? São as pessoas mais usadas, pelo menos de acordo com o livro, tá? São as pessoas mais usadas pelo inimigo. Porque são pessoas que tendem a proteger, a querer evitar o crescimento, né? A maturidade das pessoas, seja você, e principalmente conduzindo a um pensamento dele. Por exemplo, se eu sou mãe, eu vou ensinar minhas filhas as minhas crenças, né? Aquilo que eu penso. E muitas vezes, eu não estou dizendo que é errado ou não, mas é o que vai acontecendo, né? Nós falamos para os nossos, é assim, porque eu quero que seja assim, é do meu jeito, é minha autoridade, faz, só, só obedece, né? E não leva o outro a refletir, a pensar. E essa não reflexão pode levar, no caso a criança, né? As pessoas ali, a uma manipulação. Uma manipulação de não trazer o raciocínio, o próprio raciocínio, a sua própria visão a acontecer. Mas voltando para a palavra, se eu não tiver cuidado, eu posso sim colocar meu desejo, minha carne, minhas emoções à tona, não indo pela palavra, não escutando o que o Espírito Santo diz, não escutando o que é o certo, e eu posso sim ser uma influência para não cumprir o propósito de alguém, ou eu posso estar sendo levado por atitudes de outras pessoas que também estão sendo usadas para impedir o meu propósito. Isa, como é que eu faço então para saber se é espiritual, ruim, bom, se é coisa das trevas, se não é? A arma nós já temos, a palavra. Segundo, nós temos Jesus, que já destruiu tudo, já venceu o mal. Ele está conosco. Terceiro, nós devemos sim usar da palavra, do jejum, da oração. E afiando esse machado, né? Afiando essas armas, nós saberemos ter o discernimento
E o discernimento nada mais é do que nós olharmos e diferenciarmos o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Não é que nós vamos espiritualizar tudo. Não é que você vai ouvir aí dizendo às pessoas, né? Ah, isso foi usado pelo inimigo, tudo que for de ruim. Ou tudo que for de bom veio de Deus. Não, porque às vezes o inimigo vem com coisa boa. Aparentemente, né? Vamos colocar entre aspas, aparentemente. Então não é que nós vamos espiritualizar tudo como algumas pessoas ensinam, mas é necessário que nós tenhamos essa visão de discernimento, de saber nessa hora que aquela pessoa, mesmo que você ama, pode estar sendo, sim, um instrumento, mas que você escolhe parar, não entrar na onda, refletir, orar, conversa com o Senhor. Conta até 10 se for necessário, não toma nenhuma atitude. Se afasta e deixa que o Espírito Santo vai sim conduzir da melhor forma. Sabe quando tem aquela pessoa que do nada não, que a gente não sabe o que é do nada, né? Mas tá tudo bem. Aí de repente solta a faísca pra alguma coisa, uma briga, uma discussão. E às vezes você não sabe por quê. Sabe, aquilo que tá tudo tão tranquilo, tá uma paz reinando, de repente vem algo. Só ora. Nós temos a melhor arma. Nós temos Jesus. O tempo todo. Se não usarmos as armas, nós seremos sim vencidos pelas trevas. Então a gente precisa colocar aí o capacete da fé, a armadura de Deus para vencer essa batalha e confrontar. Eu acho que é em Gálatas que fala sobre a armadura. Então pesquisa aí a armadura de Deus. Veste essa armadura. Se reveste para vencer essa batalha. Simbora orar, irmãos? Do mesmo jeito que para Pedro foi colocada essa rocha, né? Essa pedra para edificar a igreja. Nós estamos nessa rocha. E nessa rocha permaneceremos, que é o próprio Jesus. Glorioso Deus, meu Pai, meu Senhor, soberano Senhor. Obrigada pela tua palavra, por ensinar um pouco mais hoje. Obrigada por permanecer junto de cada um de nós, nos livrando, nos defendendo, nos ensinando, abrindo os nossos olhos. Mais uma vez eu te peço, Senhor, nos dá o discernimento, entendimento. Abre os nossos ouvidos e olhos espirituais para compreender e não cair em tantas armadilhas que o inimigo elabora para que nós venhamos a nos desviar ou de sermos instrumentos dele. Pai, nos perdoa quando muitas vezes fomos, sim, usados por ele para fazer algo de errado. E fica à vontade, Senhor. Espírito Santo, fica à vontade para trazer à minha memória os meus erros e o de cada irmão. Cada momento que fomos grossos, ignorantes, violentos para quem foi violento, quem agiu contrário à tua palavra, quando eu agi contrário à tua palavra, contrário à tua vontade, seja com pessoas próximas ou não tão próximas, com minha família, com minhas filhas. Traz-no, Pai, traz para cada um de nós à memória tudo aquilo que nós fizemos, falamos, que poderia ter sido evitado se nós tivéssemos ligado diretamente com o Senhor neste momento. Mas eu já te peço perdão, Pai. Perdão pela fraqueza da minha carne. Perdão pelas atitudes tão humanas.
e que me leva, sim, a ser um instrumento ou cair nessa armadilha. Mas eu posso te pedir algo, Pai. Espírito Santo, me fortalece. Não permite. Não permite que eu venha ser enganada, enrolada, conduzida pelo inimigo. Nenhum momento. Mais uma vez, Espírito Santo, derrama sobre minha vida e a vida de cada irmão discernimento, autocontrole, domínio próprio, sabedoria, paciência. Bota uma porção triplicada em paciência para cada um, Pai. Para que nós venhamos, sim, contar até 1 milhão, se for necessário. Respirar, não agir de forma impensada. Que não venhamos, sim, a tentar impedir propósito de ninguém. E, acima de tudo, negar a minha carne. É o que eu mais desejo, Pai. Negar os meus desejos carnais. Desejar o que vem do Senhor. Desejar o que vem espiritualmente para a minha vida. Desejar a Tua vontade. E que, se for necessário, mais uma vez, abrir mão do meu eu. É assim que eu desejo. Do mesmo jeito que Tu ensina aqui na palavra. Que todo aquele que negar a si mesmo, que buscar o Senhor, que seguir os teus ensinamentos, seguir o Senhor, estará no caminho certo. É o que eu mais desejo, Pai. Senhor, eu não vou te pedir agora que crie uma barreira espiritual para nos proteger, que eu sei que o Senhor já faz isso. Mas ensina a cada um de nós. Ensina a mim como vencer. Mais uma vez, eu sei que através da Tua palavra, eu sei que através do conhecimento do Senhor, eu sei que através do jejum, sim, de mais oração, eu sei. Mas conduz esse aprendizado, Pai, em todo o tempo, a saber como utilizar Tua armadura, Tua espada, Teu escudo, a palavra como espada, como escudo, para impedir que o mal, que as trevas, venha sapatear na minha vida. E que assim seja na vida de cada irmão, Pai. Porque eu sou do Senhor, todos nós somos, todos aqueles que te aceitaram. Já sabemos que o Senhor venceu essa batalha, essa guerra. E que está conosco, o Senhor general, o Senhor dos exércitos. Então sim, essa batalha espiritual já está vencida. O inimigo já caiu por terra. E sim, a influência dele não me fará, e nem a nenhum dos meus irmãos, não nos fará mal algum, porque o Senhor é o nosso Deus. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, fortalece a cada um espiritualmente. E põe cada um em posicionamento de batalha, de guerra e de vitória. Amém, amém, amém.